Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, toda Páscoa, todo tempo pascal, esse que nós estamos vivendo, nós ouvimos sempre a proclamação do Evangelho de São João. Diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho de São João, Jesus se apresenta. Nos outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, ele apresenta o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. No Evangelho de João, Jesus não apresenta o reino de Deus, mas ele se apresenta. E no tempo da Páscoa nós temos a oportunidade de recebermos de Jesus a sua própria apresentação. Como se Jesus, no Evangelho de João, no tempo da Páscoa, nos desse o seu currículo. Nós já ouvimos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós já ouvimos que Ele é o bom pastor. Nós já ouvimos que Ele é a porta das ovelhas. E estamos ouvindo desde domingo que Ele é a videira. No Evangelho de São João, capítulo 15, que é este que nós estamos ouvindo, em que Jesus diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos, o verbo permanecer, ele é declinado, ele é citado 23 vezes. Mas que importância é essa de Jesus no Evangelho, num único capítulo, declinar o verbo permanecer 23 vezes? Porque só permanece quem pertence. Até o próprio radical da palavra permanecer, pertencer, vem da mesma coisa, do per, do latim. Esse per para o latim significa justamente isso, para estar, para permanecer, para ficar. E só permanece quem pertence. Quando Jesus diz: se vós permanecerdes em mim, antes precisamos perguntar: pertencemos ao Senhor? Porque é uma consequência do pertencer, o permanecer. E vice-versa. É uma consequência
do permanecer, o pertencer. Façamos um exame de consciência hoje, dentro desta semana em que estamos vivendo este Evangelho, desde domingo que Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, e pensemos se realmente pertencemos ao Senhor, porque só permanecemos nele se pertencemos a Ele. E para que isso aconteça, é preciso verificar, primeiramente, como diz o Evangelho, os nossos frutos. O próprio Jesus vai dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, pertence a mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Quais são os frutos que nós temos dado na vida? Já se diz o ditado, como também se diz o próprio Evangelho, pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos nós estamos dando na vida? São frutos que provam a nossa pertença a Deus, que somos possuídos por este Deus, ou de vez em quando aparece um fruto bom e um fruto ruim na nossa vida? A quem pertencemos? Os frutos que permanecerão em nós dirão a quem realmente nós pertencemos. Que frutos damos na vida? Não os frutos que são expostos, que todo mundo vê e que nós mesmos mostramos, mas aqueles frutos que só o nosso pensamento sabe. Aqueles frutos que somente os nossos sentimentos sabem. Aqueles frutos que só o nosso interior sabe. Todos nós, creio eu, lutamos aqui. Lutamos com aquilo que ainda quer agir em nós, que é mal, que é fruto ruim. Mas os frutos que aparecem, os frutos que nascem, os frutos que crescem, dizem da nossa pertença. A quem nós pertencemos, a partir de um olhar crítico para os nossos frutos. A quem pertencemos? A quem pertencemos, será nele que nós permaneçamos. Porque se eu não pertenço a um lugar, eu não consigo permanecer ali. Se eu não pertenço àquele lugar, eu não consigo permanecer naquele lugar. E os frutos que eu darei fora dirão de que lugar eu pertenço, de que pensamentos eu pertenço, de que sentimentos eu pertenço, de que projetos eu pertenço. Essa é a primeira coisa para nós avaliarmos, os frutos que damos. Uma segunda coisa para nós percebermos a quem pertencemos, permanecemos, é o que diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Começou uma confusão na cabeça dos primeiros discípulos. Deve circuncidar ou não? Vão aí dizer a palavra que alguns chegaram da Judéia e começaram a ensinar os discípulos que eles deviam ser circuncidados, que eles deveriam continuar obedecendo a Moisés, a lei de Moisés. E aí começa ali uma confusão. Paulo e Barnabé dizem, não podemos, porque agora é uma novidade, vivemos já a novidade. Para ver se estamos permanecendo no Senhor, porque pertencemos ao Senhor, precisamos verificar se ainda existem coisas velhas aparecendo em nós. Hábitos velhos, posturas velhas, respostas velhas, vícios velhos. O que é passado? Sim, passamos como os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tinham sido circuncidados. Só que agora os pagãos que não tinham sido circuncidados e que tinham aceitado a vida de Jesus como a sua própria vida, não precisavam mais assumir os erros dos outros. Será que ainda continuaremos aceitando os erros dos outros para a nossa vida? Que hábitos velhos ainda continuam em nós? Que hábitos velhos continuam gritando em nós? Estes hábitos velhos
precisam ser podados. Esses hábitos velhos precisam ser cortados. Porque se esses hábitos velhos permanecem ainda em nós, significa que ainda pertencemos a estes hábitos velhos. A quem pertencemos? A novidade de Jesus ou a velharia dos hábitos, das posturas, das atitudes velhas? Aqui queriam fazer com que eles vivessem o que já era passado, a circuncisão. E nós? O que nos forçam a viver que já é passado? Porque a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, chega a novidade de uma vida nova. O que nesta vida nova demonstra ainda as nossas manias, os nossos vícios, as coisas velhas que vivemos lá atrás e que hora ou outra grita dentro de nós e volta. A quem pertencemos? A resposta será: a nossa permanência é na vida nova ou é na vida velha? E uma última coisa. Depois de toda essa confusão que nós ouvimos na primeira leitura, eles vão até Jerusalém. E em Jerusalém vão dizer: então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar deste assunto. Por quê? Porque a nossa postura precisa ser filtrada pela igreja, porque é a igreja que diz a quem verdadeiramente nós pertencemos. Tudo que nós pensamos, sentimos, agimos ou fazemos, precisa ser passado pelo filtro que é a igreja, para sabermos se pertencemos a Jesus ou a qualquer outra coisa. Quando a igreja diz uma palavra, quantos de nós criticamos e questionamos? Porque vem inúmeras outras coisas que dizem: está vendo a igreja? Está vendo isso? Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquele padre? Está vendo aquele bispo? Está vendo aquele cardeal? Está vendo o Papa? O que ele está fazendo? Enquanto nós temos questionamentos contra a própria postura da igreja, nós não a teremos como filtro para as nossas próprias posturas. E nisso estaremos perdendo tempo em verificar se somos ou se não somos pertenças de Jesus. Se estamos ou se não estamos permanecendo em Jesus. Deixe-se ser filtrado hoje pela igreja. Verifique, sim, se você tem posturas velhas ou novas, e deixe-se brotar frutos, e frutos que venham da raiz, que é Jesus. A quem você pertence? É neste que você conseguirá permanecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.